Hoje eu vou falar da cidade, do lugar onde eu mais errei, onde eu mais mudei o curso das coisas e aonde eu mais cresci. Galera, seguindo a série, que acabou virando uma série, contando um pouquinho de onde eu vim, dos lugares que eu morei, talvez eu tenha até cometido uma injustiça com o Caraguá, até a thumbnail ficou, tipo, eu quase desisti e tal. No momento que eu estava trazendo a memória, que eu estava lembrando as coisas que eu estava contando, eu lembrei mais dessas partes ruins do que aconteceu. Porém, tive ótimos momentos, ótimas pessoas, fiz grandes amigos lá, conheci muito lugar, muita coisa bacana. E sempre que eu posso, eu tô lá, porque eu gosto muito do ambiente, gosto muito da cidade. Então, foi momentos que, na hora que eu vim trazendo a memória, eu fui lembrando de mais das partes ruins, né? E isso também remete a um outro vídeo que eu gravei sobre ser grato. Então, sim, eu sou grato lá, sim. Lá eu vivi muitas coisas legais. E aqui na cidade de Jacareí foi o lugar que eu mais errei, que eu mais cresci, que eu mais mudei como pessoa. Foi onde eu mais mudei várias vezes meu rumo, meu curso. Criei vínculos e abandonei vínculos, criei ideologias, abandonei ideologias. Tive muitas pessoas em volta e me afastei de muitas pessoas para se aproximar de outras. Enfim, aqui acho que foi o local que eu, por maior tempo que eu estou aqui, acho que foi o local que eu mais vivi mesmo. E viver para mim é isso. Eu tenho algo muito forte comigo hoje, que eu acredito que isso já andou comigo, já anda comigo há um tempo já, desde essa época, que é a questão aonde eu estou. Então, tipo assim, aonde eu estou agora, com quem eu estou agora, como está a minha vida hoje e como é a vida que eu quero ter. Então, as pessoas que estão próximas de mim hoje, elas me levam para onde eu quero estar mais rápido ou elas seguram o meu processo? O ambiente que eu vivo hoje, ele me leva ao processo ou ele me trava? E isso é uma coisa bem legal, assim, a gente ter isso em mente. E é saber onde você quer chegar. E as referências. Então, nesse tempo todo, é normal, é natural que num grupo que você viva, você tenha referências das pessoas que convivem ali ao seu entorno. E o que me ajudou muito nessa questão de referências é entender o que eu chamo de referências, as pessoas que eu chamo de referência, elas têm a vida que eu gostaria de ter? Elas vivem da forma que eu gostaria de viver? Elas têm aquilo que eu gostaria de ter? Se a resposta for não, então não faz sentido essa pessoa ser uma referência. E isso ajuda a gente a nos tornarmos cada vez mais a nossa própria referência. Porque a gente sabe onde a gente está, onde a gente esteve, onde a gente quer chegar. Então isso é só uma reflexão aí que eu queria passar, que resume muito o que aconteceu nesse tempo que eu em Jacareí. Logo que eu mudei para cá, eu não vou falar em anos, eu não vou falar muito específico nisso, porque eu também não me recordo direito. Logo que eu mudei para cá, em relação à música, eu não conhecia ninguém, exatamente ninguém, a gente simplesmente mudou para cá. E aí teve um retiro, um evento da igreja e tal, e eu acabei participando desse evento. Lá eu conheci algumas pessoas, fiz amizades lá, e aí eu comecei a entrar pro mundo da música de novo. Tem uma história legal que eu conto, da primeira vez que eu toquei com uma banda X, o motivo de eu ter parado de tocar, o que me levava, quando eu descobri o que me movia a tocar realmente, quem eu queria impressionar, o que eu queria demonstrar tocando. Esse é um caso, com outro vídeo eu falo, numa outra oportunidade eu vou contar essa história detalhada, de como eu comecei lá a tocar, de quem eu queria impressionar, quem duvidava daquilo, da minha capacidade, talvez nem duvidasse da minha capacidade, mas porém eu entendia, não é sobre o que a pessoa fala, é sobre o que você recebe. Então é sempre isso, é sempre como a gente recebe as coisas, então a forma que eu recebia. Então isso é um assunto um pouco mais denso, que eu posso falar mais pra frente. Enfim, comecei a tocar, fui tocar nessa igreja, a gente tocou um bom tempo, toquei alguns anos nessas bandas, fiz alguns barzinhos, toquei na noite. Um tempo eu
participei de alguns grupos de outras igrejas, eu não vou falar nome também de igreja, nem para promover, nem para despromover, se é que existe despromover. Então eu tive em vários ambientes, toquei em vários ambientes, toquei com várias pessoas, e a vida foi me levando mais para esse lado da loteria. E o engraçado é que assim, eu fiz de tudo. Trabalhei como vendedor, trabalhei em fábrica, trabalhei em sistema de atendimento, trabalhei como motorista de ambulância, trabalhei como servente de pedreiro, trabalhei como ajudante de eletricista, trabalhei em loja de sonorização em Insufilme. O que mais que eu já fiz aqui em Jacareí? Pintura, residencial. Eu acho que mais ou menos isso. Teve mais coisas ali no meio do caminho, coisas que eu fui fazendo. Trabalhei nessas áreas. E beleza, e aí a música vem entrando na minha vida, sempre ela esteve envolvida, sempre ela esteve presente. Eu vou gravar um próximo vídeo falando do surgimento da D&B Loteria, e lá eu vou contar melhor para vocês qual foi toda a trajetória, por que eu comecei, aonde eu trabalhei, como que as coisas foram acontecendo. Mas esse vídeo eu quero falar mais aqui das experiências. É difícil falar das experiências aqui na cidade porque faz muito tempo que eu estou aqui em comparação às outras cidades. Então eu tive várias fases. Então a galera que me conhece, que estiver assistindo esse vídeo, comenta aí de qual fase que você lembra de mim. Da fase da fábrica, da fase da loja lá em São José dos Campos que eu trabalhei. E até é engraçado, eu tenho a prova viva que eu sempre falo, né, que palavra tem poder, né? Que quando uma época, antes de eu me mudar para cá, antes de eu me mudar para Caraguatatuba, a gente estava indo visitar lá para conhecer, se eu não me engano, foi algo assim. E eu passei de ônibus, moleque e tal, eu nunca tinha visto um shopping na vida. E a gente passou na frente do Vale Sul. Eu não lembro se foi nessa época de Caraguá ou foi numa época de moleque, quando eu morava no Paraná, que a gente vinha visitar aqui. Mas eu me recordo de ter visto o Vale Sul shopping por fora. O que é isso? É um shopping, eu nunca tinha entrado. E eu olhando na janelinha do ônibus assim, aí eu pensei comigo, gente, de verdade, juro, pensei com todas as forças, nossa, que muito louco isso aqui, um dia eu quero trabalhar aqui. E cara, a palavra tem poder, então toma cuidado com o que você fala, porque infelizmente sim, eu trabalhei anos dentro daquele lugar, dentro de shopping. Nada contra shopping, nada contra quem gosta de trabalhar em shopping, mas não é pra mim. É uma tortura você trabalhar fechado num lugar assim. Horrível, horrível pra mim. Mas tive boas histórias, boas referências lá. Posso gravar um vídeo falando bastante. Na verdade, quando eu gravar o vídeo falando da D&B Loteria, eu vou falar bastante do que eu trabalhei lá dentro. Então fiz bastante coisa. Eu trabalhei em lojas, trabalhei com venda. Então é difícil contar algumas histórias baseadas só nisso, só na minha vivência aqui. Mas aqui em Jacareí foi aonde eu cresci. Foi aonde eu errei demais, foi aonde... não é que foi aonde eu mais errei, porque como eu vivi são muitos anos aqui na cidade, então eu cresci. Então eu amadureci, eu cheguei aqui um moleque, não tinha nem tatuagem. Isso é interessante, eu cheguei, quando eu mudei para Jacareí, acho que eu ia fazer 18 anos, eu não tinha tatuagem, não tinha largador, não tinha nada. Eu era zerado. E aí fiz 18 anos, aí comecei o processo de fazer tatuagem. A primeira vez que eu já risquei a cabeça, larguei a orelha. Ou foi as 3? O que eu fiz? Eu acho que eu alarguei a orelha. Risquei o braço e risquei a perna. Eu acho que foi isso, foi esse processo logo na primeira vez, a primeira tatuagem que eu fiz. Então, tipo assim, foi um processo, moleque, acabou de 18 anos, na época era o hype da rebeldia, era ser tatuado, eu tinha 40 milímetros de alargador, quem lembra dessa história, comenta aí. Então isso era o que dava hype no momento, era o que eu achava legal, era o que hoje eu entendo, o que eu era tão pequeno e que eu sempre fui tão pequeno que eu precisava extravasar para ser maior. Isso como pessoa. Então eu era tão imaturo, tão inseguro, com tantas coisas na minha cabeça, com tantas vozes na minha cabeça que eu criava e que eu precisava ser visto de uma certa forma, uma dependência, uma carência, não sei dizer direito. Mas então isso sempre me deixou extremo nas coisas que eu sempre fiz. Então, vamos fazer tatuagem? Vamos, já fecha tudo, já risca a cabeça, já faz isso, alargador tem que ser o maior. Então é sempre extremo. Entrei num projeto, trabalhei um tempo com música, cara, eu vivi aquele projeto. Então vai ser, sei lá,
Eu cometi vários erros, tal, nesse caminho, mas vamos trabalhar com X coisa. Eu entrava na empresa, cara, e vamos para cima. E eu comprava a dor, e eu sentia a dor, eu levava a bordoada, eu errava, e como se aquilo fosse meu. Então, é o que eu sempre falo, a verdade não vive nos extremos. Não existe verdade nos extremos. Então, isso que me pegava muito. Então, eu sempre era muito extremo com as coisas que eu gostaria de fazer. E isso é porque eu estava fugindo de algo, de algumas coisas, e que hoje eu entendo como que é a vida. Então, não sei se eu faria tudo que eu já fiz de novo, também não sou um idiota de negar as coisas que eu já fiz, e porque o que eu sou hoje é um conjunto de tudo isso, né? Todas as coisas que eu fui aprendendo, que eu fui crescendo, e hoje eu tenho uma visão diferente de mundo, uma visão diferente sobre a música que eu cresci ouvindo, sobre o segmento que eu cresci ouvindo, sobre as pessoas que eu quero ter ao meu lado, sobre a vida que eu estou construindo, sobre a empresa que eu estou construindo, e hoje com a certeza que hoje eu consigo ser extremo naquilo que é meu, e não naquilo eu consigo investir nos meus sonhos e não trabalhar para a construção de sonhos de outras pessoas. Não que o meu trabalho não seja ajudar a construção de sonho de outras pessoas, mas acho que vocês entenderam qual é o ponto. Gente, esse vídeo não tem muito o que falar, porque esse vídeo eu vou falar sobre a Jacareí, falar sobre o momento atual, falar sobre as coisas que eu vivi aqui. É mais difícil porque o tempo é maior, como eu disse. Em outras cidades eu morei 5, morei 3, morei 2 anos. Então, e eu era muito novo, então são fragmentos que eu lembro, então é mais fácil de falar. Agora aqui é um pouco mais complicado bater nisso. Então aqui no canal vocês vão ver eu falando. A gente começou uns bate-papos, a gente vai soltar uns vídeos legais, então uma galera batendo papo. Então vou ver se eu trago algumas pessoas dessas épocas também, que tenha ligação com a música, para tocar, para a gente bater um papo. Então eu vou começar a trazer isso mais à tona, assim, para a galera entender um pouco mais. Porque é uma coisa muito engraçada, de 2 anos para cá, eu estava olhando ao meu redor, as pessoas que convivem na loteria, as pessoas que hoje convivem comigo, as pessoas que eu tenho maior contato, eles entraram nessa minha vida nesses 2 anos para cá. Então eu tenho contato sim com bastante pessoas mais antigas, que eu conheci há mais tempo, mas hoje quem está aqui na oficina, quem é os clientes, a galera que movimenta isso que a gente está criando, que participa disso que a gente está construindo, que é a loteria. Mais para frente vocês vão entender o que é a construção da D&B Loteria, o que vai ser o que é a D&B Loteria, qual que é o DNA da D&B Loteria. As pessoas que estão participando desse movimento, estão participando disso, eles começaram a vir agora, de 2 anos para cá. Então, até a gente brinca, né? Eles não conhecem o Boaz do Velho Testamento, vamos assim dizer. Então, eles não conhecem o cara que estava com a barba desse tamanho, com 40 milímetros de alargador. E ainda bem que eles não conhecem, ou talvez, sei lá. Então, a gente vai fazer um mix no canal. O canal é mais isso, ele além da informação da loteria, contando um pouco de vida, contando um pouco de vida das pessoas para vocês conhecerem. Enfim, é um catado mesmo, é entretenimento. É o que eu vivo mesmo. Então é isso que eu quero passar para vocês. Então eu vou encerrar o vídeo agora, porque senão começa a encher linguiça, começa a enrolar. Galera, por favor, segue, compartilha, curte o vídeo aí, manda pra galera aí, manda pros seus inimigos, manda para quem você que já me conhece mais das antigas e tal. Às vezes você olha esse vídeo e fala, nossa, olha o Boaz, que mané, que ele tá falando um monte de bosta. Manda pra galera, pro grupo da galera, pra todo mundo rir, fala, nossa, olha que babaca. Entendeu? Pode comentar também, pode xingar, tipo, não tem problema. O YouTube não entende o que é crítica e o que é elogio, então isso ajuda o nosso canal a crescer e ajuda algumas coisas que a gente está passando, as mensagens, as dicas, chegarem até quem realmente importa, para quem realmente vale a pena estar nesse canal. Então, seja como crítica ou como elogio, o importante é que você divulgue, porque dessa forma aquilo que a gente quer passar vai chegar mais rápido nas pessoas que a gente quer atingir. Beleza? Então é isso, começar o dia de trabalho aqui na D&B Loteria e valeu demais, galera!